Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos aqui atualizar as informações, já que saíram as demonstrações contábeis agora do último dia 30 de setembro de 2022, e essa empresa já passou aqui pelo canal e até por uma indicação aqui dos nossos inscritos, vamos atualizar essas informações. Estamos falando aqui da Hidrovias do Brasil S.A., que foi uma sugestão do José Wesley. Ô José Wesley, que bom ter você conosco aqui no canal Silas Negraf. Muito obrigado pela participação e muito obrigado também pela sugestão. E espero corresponder às suas expectativas. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negraf, e manda a sua sugestão. Aproveita também, faça a sua inscrição, dá um like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. Inclusive, você também pode contribuir nas mensagens ali, colocando outras informações que você tem a respeito da empresa, justamente porque o canal é um canal de construção desses conhecimentos. E falando em construção de conhecimentos, o nosso curso de análise de balanço para investimentos já está disponível na plataforma da Hotmart. Inclusive, ali na descrição tem o link de acesso onde você vai poder acessar também o nosso curso e aprender como faz todo esse processo aqui de interpretação das demonstrações contábeis para verificar se uma empresa está indo bem ou não. Tá? Mas vamos falar um pouquinho da Hidrovias do Brasil. A Hidrovias do Brasil, que é uma empresa que ela trabalha tanto na parte de transbordo, na parte de navegação, na parte de armazenamento, enfim, um operador logístico que atua num segmento bastante diferente, principalmente explorando os rios, né? Lá na região norte, o rio Amazonas e também o rio Tapajós, e aqui daí mais para o centro-oeste e para o sul, operando também no Rio Paraguai, no Rio Paraná, fazendo todo o transporte. Mas toda essa história ela começa lá no ano de 2010, quando surge uma pequena empresa, uma startup ali, justamente para operar nesse segmento. E aí, logo em seguida, recebe um aporte de investimentos do fundo de investimentos do Pátria. E aí o Pátria investe esses recursos justamente acreditando na viabilidade dessa empresa. Tanto que no ano de 2011 já abre também um escritório de representação no Paraguai. E aí, chegando no ano de 2012, fecha um grande contrato lá para transporte de minério de ferro por 25 anos. Tem um contrato ali que lhe garante agora o transporte de minério de ferro, principalmente lá na região norte do Brasil, através dos rios, por 25 anos. E no ano de 2013 passa também a transportar agora grãos, né, e vai ampliando o seu leque de atuação. No ano de 2016, também adquire ali as operações com bauxita, e no ano de 2017 já está transportando fertilizantes, também transportando bauxita, e passa a operar também no transporte rodoviário. Chegando no ano de 2019, passa a operar também no Porto de Santos, onde também pega uma concessão de 25 anos para exportação de fertilizantes e de sal. No ano de 2020, faz o seu IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto e também adquire a Imperial Logistics, que também é uma outra empresa que opera na Hidrovia do Sul. E aí a Hidrovias do Brasil, ela trabalha ali praticamente com dois corredores, né, que é o corredor sul, que é justamente o Rio Paraguai e o Rio Paraná, onde transporta grãos, fertilizantes, minério e também celulose. E tem o corredor norte, onde transporta mais a parte de grãos e de fertilizantes. Mas para que possamos saber como que está a situação da Hidrovias do Brasil, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020 e 2021 e também as informações mais recentes apresentadas pela empresa agora em setembro de 2022. Então, para conhecermos a Hidrovias do Brasil, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Hidrovias do Brasil, referentes a 2019, 2020, 2021 e também agora do dia 30 de setembro de 2022. E através dos números vamos ver o que é a Hidrovias do Brasil e como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo desse período. Lá no ano de 2019, a empresa tinha um ativo total de 4 bilhões 717 milhões de reais. O que quer dizer isso aí? É todo o valor que está dentro do patrimônio, todos os bens e direitos que fazem parte do patrimônio da empresa. E naturalmente, uma das maiores partes desse ativo aqui estão localizadas no imobilizado. E o que é esse imobilizado? Imagina agora toda a estrutura de funcionamento, os barcos, os rebocadores, enfim, toda a instalação, toda a estrutura de funcionamento da empresa era de 2 bilhões 960 milhões de reais.
E essa parte de cima aqui é o ativo circulante, é o capital de giro, são os recursos que fazem toda essa estrutura aqui funcionar. E ela é composta aqui por um total de 1 bilhão 246 milhões, sendo que 959 milhões era dinheiro em caixa, banco e aplicação, e 82 milhões em contas a receber. Tinha também aqui um estoque de 38 milhões, mas no caso da empresa é mais o estoque de uso e consumo da atividade, não o estoque para ser vendido e para virar dinheiro. Já no ano de 2020, a empresa aumenta o seu tamanho e vai para 5 bilhões 714 milhões. E repare que aqui, ó, imobilizado, ele aumenta de 2.960 para 3.512, mostrando o quê? Que a empresa continua investindo, ampliando a sua capacidade de produção. E o ativo circulante fechou em 1 bilhão 427 milhões, aumenta aqui um pouco a posição de caixa, que vai para 1 bilhão e 30, e o contas a receber com 147 milhões de reais. Chegando em 2021, a empresa aumenta, mas o seu tamanho vai para 6 bilhões 517 milhões e o imobilizado continua aumentando, mostrando o quê? Que a empresa vem aqui numa constante política de investimentos e de aumento, né, da sua capacidade de trabalho. E o capital de giro recua aqui para 1 bilhão 226 milhões. Fecha com 659 milhões em dinheiro, em caixa, banco, aplicação, e 244 milhões em contas a receber. Chegando agora em setembro de 2022, também mais um pequeno aumento que vai para 6 bilhões 697 milhões, porém, esse ano aqui a gente já percebe que a empresa freou os seus investimentos e aumenta aqui o capital de giro que vai para 1 bilhão 459 milhões. O volume de dinheiro em caixa fechou em 836 milhões de reais e o contas a receber 281 milhões. Então, o que se observa é que a empresa que ela vem, né, numa crescente, exceto agora 2022, ela vem ampliando a sua capacidade de trabalho, a sua capacidade de produção. Olhando agora o endividamento, nós temos aqui dívidas de curto prazo, 323 milhões, dívidas de longo prazo, 2 bilhões 850 milhões, e fecha com um total de endividamento de 3 bilhões 174 milhões de reais, com 67,3% de representatividade sobre o total do ativo. Isso quer dizer que de tudo aquilo que a empresa tem, ela deve 67,3%. Em 2020, aí o endividamento pula para 4 bilhões 188 milhões de reais, com 73,3% de representatividade. Sendo que grande parte dessa dívida está aqui, ó, sempre no longo prazo. Em 2021, a dívida aumenta para 5 bilhões 269 milhões e agora atinge 80,9% o peso da dívida em relação ao ativo da empresa. Grande parte sempre aqui, ó, no longo prazo. E agora, então, aqui justifica todo esse crescimento que eu falei há pouco para vocês sobre a ampliação, né, da capacidade de atividade da empresa. Ela vem sendo financiada aqui por capitais de terceiros com financiamentos de longo prazo. Fechando agora em setembro, a dívida se estabiliza com 5 bilhões 236 milhões e o peso da dívida recua um pouquinho, fecha agora em 78,2%. E a maior parte da dívida sempre no longo prazo. Então, todo o crescimento da dívida da empresa vem sendo feito também através da utilização de capitais de terceiros. Reparem que aqui a empresa em 2019 vinha com uma reserva de lucros e a partir de 2021, aí ela passa a ter prejuízos acumulados, está entre parênteses aqui, são prejuízos que ficaram acumulados e que a empresa naturalmente com o tempo, através dos lucros, vai ter que eliminar esses prejuízos acumulados. Mas olhando agora os resultados da empresa, em 2019 ela faturou 937 milhões, em 2020, 1 bilhão 462 milhões. Em 2021, o faturamento caiu para 1 bilhão 115 milhões. E agora, em 2022, o faturamento volta a subir, batendo em 1 bilhão 322 milhões em 9 meses. Projetando aqui um faturamento de pelo menos 1 bilhão e 700 aí para o ano de 2022. Essa queda de faturamento tem em 2021, na época lá, a empresa justificou a queda em função de problemas climáticos, lá de falta de navegabilidade dos rios, etc., né? Então, o que acabou comprometendo o faturamento da empresa em 2021. Mas mais importante do que faturamento é essa linha de baixo, lucro líquido do exercício, né? Em 2019, fecha com 58 milhões de lucro. Em 2020, apresenta um prejuízo de 105 milhões. Em 2021, um prejuízo de 343 milhões, então
Com essa queda de faturamento, a empresa acabou também tendo um prejuízo e agora volta a dar lucro, né? Depois de 2 anos em prejuízos, a empresa volta a dar lucro agora em 2022, fechando até setembro com 147 milhões de lucro, projetando aqui um lucro de pelo menos 200 milhões em 2022. Até essa questão do lucro aqui, como que surge, ou aí porquê do prejuízo também. Então nós olhamos aqui na DRE o que acontece com a empresa. Em 2019, o custo da atividade, o custo do serviço prestado era de 66%, em 2020 sobe para 74,5%, e aí ao subir o custo, a empresa acaba fechando com prejuízo. Em 2021 o custo sobe para 79%, e ao subir mais o custo ainda, aí a empresa fecha com mais prejuízo. E agora, em 2022, o custo cai para 62,5%. E aí a empresa volta a dar lucro. Mas, aproveito e trago para vocês aqui, nesse quadro aqui, os indicadores financeiros da empresa, medidos através da liquidez geral, que é a capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo, se a empresa consegue pagar todas as suas dívidas ou não. E a liquidez geral ela sai com 0,46 lá em 2019, recua para 0,43 em 2020, mais um recuo para 0,30 centavos, né, em 2021, e agora uma pequena elevação fechando em 35 centavos. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas 35 centavos, razão pela qual, com aquilo que ela tem, ela não consegue pagar as suas dívidas de curto, médio e longo prazo. Claro que, como eu mostrei há pouco para vocês no balanço, grande parte dessa dívida está no longo prazo. Então, ela tem tempo ainda para, através dos seus resultados, fazer recursos para fazer frente a esse endividamento. Então, nós vamos focar aqui na liquidez corrente, que é o dia a dia, para saber no dia a dia da empresa como que está a situação. A liquidez corrente sai com 3,86, cai para 3,20, cai para 2,04 e agora recupera um pouquinho, fecha em R$ 2,36. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, no curto prazo, a empresa dispõe de R$ 2,36. Paga e sobra, então não tem problema financeiro no dia a dia, né? O que seria perigoso é se esse número aqui, né, se essa liquidez corrente também estivesse abaixo de 1. Aí eu iria mostrar que a empresa está com sérios problemas financeiros. Não é o caso da Hidrovias, no curto prazo ela trabalha com uma folga financeira. No outro quadro aqui, trago para vocês o endividamento geral, que é o tamanho e o comportamento da dívida, e a dívida da Hidrovias sai com 67,3% em 2019, sobe para 73,3%, sobe para 80,8%, 80,9% em 2021 e agora recua um pouquinho para 78,2%. De tudo que a empresa tem, ela deve 78,2%. Nesse outro quadro aqui, eu trago também os indicadores de rentabilidade, medindo ali qual é a margem líquida. O que é a margem líquida? É quanto que ela ganha líquido e limpo de tudo aquilo que ela faz. Então, do seu faturamento, paga custo, paga despesa, paga resultado financeiro, paga impostos, e sobrava em 2019 6,3%. Em 2020, já em função do prejuízo, ela fecha negativa, a margem fecha com 7,2% negativo. Em 2021, também em função do prejuízo, fecha com 30,7%, 30,8% negativo. Então, de tudo aquilo que ela vendeu, ela perdeu 30,8%. E agora, em 2022, com a volta do lucro, a margem voltou a ser positiva com 11,2%. Já a rentabilidade do ativo mede qual é o ganho que a empresa tem em relação ao investimento feito dentro da atividade. 1,2% em 2019, negativo em 1,8% em 2020, negativo em 5,3% em 2021. E por que negativo? Em função daqueles prejuízos que a gente havia citado. Agora, com o retorno do lucro, naturalmente que o número para 2022 já será positivo. Já a rentabilidade do PL mostra o quanto que a empresa ganha em relação ao capital imposto pelos acionistas, que seria o ganho do acionista. 3,8% em 2019, menos 6,9% em 2020, menos 27,5% em 2021. Isso quer dizer, os acionistas, ao terem investido na Hidrovias, perderam 27,5% em 2021. Isso tudo em função do prejuízo. Para 2022,
a expectativa é claro que seja positivo, né, esse indicador, visto a empresa voltar a dar lucros, mas isso aí, como é um índice que a gente trabalha ele anualizado, então eu deixo de citar aqui uma parcial dele de 2022. Falando em acionista, também trago esse quadro aqui mostrando os indicadores relacionados às ações da Hidrovias. Quanto que vale uma ação da Hidrovias? R$ 1,92. Isso em relação a todo o patrimônio da empresa. Já o valor de mercado, se você for comprar uma ação da Hidrovias, você vai pagar R$ 2,83, cotação com base no último dia 11 de novembro, quando dá a extração dos números para a gravação desse vídeo. Então a ação valia R$ 2,83. Reparem que a ação ela está valendo mais do que ela efetivamente vale, né? E aí, consequentemente, o PVP, preço por valor patrimonial, fecha em 1,47. Isso quer dizer, as ações da Hidrovias estão sendo vendidas com ágio de 47%. Lucro por ação está ali negativo, 0,05 centavos. Né? Isso quer dizer o quê? Que ainda com base nos últimos 12 meses, pegando lá desde o último trimestre de 2021 até o terceiro trimestre de 2022, a empresa ainda vem apresentando um prejuízo por ação de 5 centavos, o que dá uma rentabilidade negativa também de 1,77%. Em função dos prejuízos, a empresa não tem dividendos distribuídos. A relação P/L, enquanto a empresa não fechar um exercício com lucro aqui, não há como se falar aqui em tempo de retorno, porque para ter o retorno há que se ter o lucro. O free float da Hidrovias é 55,7%, isso quer dizer 55,7% das ações da Hidrovias estão circulando livremente no mercado, fora da mão dos controladores. E o tag along da empresa fecha em 100%, isso quer dizer que se a Hidrovias fosse vendida, os acionistas minoritários teriam o mesmo tratamento que os acionistas majoritários. O valor que se fosse pago para o majoritário seria também pago para o minoritário. Aproveito também e trago esse quadro para vocês com o gráfico mostrando o comportamento do valor das ações da Hidrovias desde 2020 a 2022, que é quando ela faz o IPO. Ela, quando faz o IPO, a ação é vendida na época a R$ 7,40 e fica ali estável, claro que algumas oscilações para cima e para baixo, girando ali entre R$ 6,70 e R$ 7,00. E aí esse indicador, ele vai, né, esse valor da ação, ele vai ali praticamente até julho de 2021. E a partir então, até em função dos prejuízos que a empresa veio apresentando, aí as ações despencaram, e aí começa 2022 sendo comercializado ali na faixa de R$ 2,90, praticamente R$ 3,00. E aí vai até metade de 2022 nesse patamar. Aí ela despenca novamente e chega a atingir sua mínima, agora em julho de 2022, a R$ 2,00. E agora esboça ali uma pequena reação, culminando agora com uma cotação nesse último dia 11 de novembro, quando da gravação desse vídeo, com a ação cotada a R$ 2,83. Então, nesse quadro aqui, você vê quando que a ação teve o seu valor mais alto, quando que ela teve o seu valor mais baixo e como que vem se comportando o valor das ações da Hidrovias SA. Tá, então, mais uma empresa conhecida, mais uma empresa analisada, a Hidrovias do Brasil, que agora você já sabe, né, que é uma outra empresa, e aí que nós vemos todo empreendedorismo aqui no Brasil, nos mais diversos ramos de atividade, e todas essas empresas elas também são listadas na B3 e passam a ser opções de investimentos. Porém, na hora de escolher uma empresa para fazer o investimento, há que se ter alguns cuidados, há que se ter um olhar mais profundo ali sobre a situação financeira, sobre o nível de endividamento da empresa, mas principalmente na questão da lucratividade e da rentabilidade. Já que comprar ações, entrar de sócio ou de sócia de uma empresa, nós temos que saber com quem estamos nos associando e quais os riscos que estamos correndo e o retorno que podemos ter dentro desses investimentos. E aí, na hora de fazer a escolha da empresa na qual pretendemos investir, possamos fazer de forma consciente, de forma segura, minimizando esses riscos e aumentando as possibilidades de ganho. E, consequentemente, construindo um patrimônio para lá na frente, podemos ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.